Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Zeue e nessa aula de hoje vamos falar referente a trabalho de uma força. Então, o que podemos dizer sobre trabalho de uma força? Podemos dizer que o trabalho de uma força corresponde à transferência ou à variação da energia devida a um corpo. Podemos observar que quando falamos de trabalho, podemos analisar que o trabalho é a variação da energia cinética ou mesmo a variação da energia potencial de um corpo ou de um sistema. Então, observamos que quando um corpo, certo, sofre a ação de uma força e essa força, ao agir no corpo, produz um determinado deslocamento, podemos dizer então que essa força realizou um trabalho. Então, dessa forma, podemos dizer que a grandeza trabalho, ela corresponde, na verdade, matematicamente, a um produto escalar de dois vetores, do vetor força e do vetor deslocamento. E esse produto escalar de dois vetores nos dá a equação com a qual nós podemos dizer o quê? Que o trabalho corresponde ao produto da força vezes o módulo de deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Opa! Então, quando eu falo que o trabalho corresponde ao produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, eu quero dizer o quê? Que esta força que agiu nesse corpo ao produzir um certo deslocamento, essa força produziu um trabalho. Mas observe que esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então nós vamos observar que, na verdade, certo, nem toda força que age no corpo produz um trabalho, é óbvio. Então nós vamos observar o que? Se a força tiver a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, podemos analisar que esse ângulo formado entre a força e o deslocamento, ele vai ser o ângulo de 0 grau. Logo, eu posso assim dizer que esse trabalho pode ser simplesmente descrito como sendo, olhe lá na figura, trabalho igual a força vezes deslocamento. Somente isso. Então, lembre, se a força tiver o mesmo sentido do deslocamento, força com o mesmo sentido do vetor deslocamento, podemos dizer que o trabalho pode ser calculado simplesmente como sendo o produto do módulo da força vezes deslocamento. Olha só. Mas também podemos ter uma força, certo, que ela tem sentido oposto ao deslocamento. Se eu tenho uma força com sentido oposto ao deslocamento, eu vou ter uma força onde o ângulo formado entre a força e o deslocamento vai ser 180 graus. Então, se esse ângulo é 180 graus, eu sei que o cosseno de 180 é menos 1. Logo, então, eu vou dizer que o trabalho dessa força, que tem sentido oposto ao deslocamento do corpo, pode ser determinado como sendo trabalho igual a menos força vezes o deslocamento. Observe que esse menos vem de quem? Do cosseno de 180. Cosseno de 180 é igual a quanto? Menos 1. Muito bem. Então você está vendo, olha que coisa interessante, que o trabalho produzido pela força, ele pode ser um trabalho positivo, como também ele pode ser um trabalho negativo. Quando o trabalho é positivo, ele é conhecido como trabalho motor. Olha que legal, sempre que eu falar de um trabalho positivo, eu estou falando de um trabalho motor. E sempre que eu falar de um trabalho negativo, eu vou falar de um trabalho resistente. Então você pode verificar o que? Vamos falar de uma força interessante? A força de atrito. A força de atrito, ela é uma força sempre de sentido contrário à tendência de movimento do corpo. Ela é uma força sempre de sentido contrário ao que eu chamo do deslocamento do corpo. Então eu vou dizer que essa força de atrito, quando ela produz um trabalho, esse trabalho é um trabalho negativo, chamado assim de um trabalho que resistente. Muito bem, gostei. Mas também eu posso ter uma força perpendicular ao deslocamento. Olha que legal. Se eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, eu posso dizer que essa força, certo, sendo perpendicular ao deslocamento, ela vai estar formando um ângulo de quanto? 90 graus. Olha você, se essa força forma um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 a 0. Logo, se eu multiplicar a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90, que é 0, eu vou verificar o quê? Que o trabalho realizado por uma força que é perpendicular
ao deslocamento, vai me dar um trabalho igual a zero. Então, isso aí, gente, é importante você observar que a força ela pode estar agindo no corpo. O corpo pode estar se deslocando, sim. Mas se essa força for perpendicular ao deslocamento, essa força então não vai realizar o que? O trabalho. Então, gente, é muito importante você observar que quando nós queremos determinar o trabalho realizado por uma força, e diga-se passagem, o módulo dessa força ele é constante, olha só, o módulo dessa força ele é constante, nós podemos utilizar a equação geral do trabalho. E a equação geral do trabalho diz o quê? Que o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Muito, muito bem. Mas olha só, é óbvio que o trabalho, sendo uma grandeza física, essa grandeza ela possui uma unidade. Então, qual é a unidade de trabalho no sistema internacional? Vamos ver? Eu posso dizer que no sistema internacional a unidade de trabalho corresponde a quê? Ao Joule. Então, Joule, na verdade, é a unidade correspondente ao trabalho. E, na verdade, um Joule é, na verdade, certo, a mesma coisa que um Newton por metro. Ou seja, quando eu digo que eu tenho um trabalho de 1 Joule, eu quero dizer que uma força de 1 Newton provocou nesse corpo um deslocamento de quanto? De 1 metro. Mas também podemos ter os chamados múltiplos do Joule. Nós podemos ter o chamado kilojoule, prefixo K, quilo, 10 a terceira. Podemos ter o megajoule, mega, 10 a sexta joule. E também podemos ter o gigajoule, 10 a nona joules. Então, esses são, na verdade, os múltiplos do Joule, eu posso dizer, os mais usuais. Perfeito? Então, sempre observar que se eu quero trabalhar, certo? Se eu quero determinar, na verdade, certo? Essa grandeza física conhecida como trabalho, eu tenho que verificar que no sistema internacional o trabalho ele tem como unidade o que, pessoal? O Joule. Então, isto é importante para você não esquecer. E se eu tenho, olha só, o trabalho em Joule, significa dizer que a força tem que estar em Newton e o deslocamento em quê? Em metro. Então, gente, isso aí é muito importante para que a gente possa ter essa noção, certo? De como nós podemos estabelecer e determinar, através da equação geral de trabalho, certo? O trabalho produzido por uma força, o quê? Por uma força constante. Perfeito aí?